quitar aqui el fundo de los retornos, por favor. Abra sua Bíblia em Evangelho de San Juan. Pode quitar todo, por favor, de aqui da plataforma. Graças. Evangelho de San Juan, capítulo 14 e versículo de número 5 e 6. Você pode, por favor, dar-me um pouquinho mais de agudo e um pouquinho mais de volume, só porque a voz não está muito bem. Evangelho de San Juan, capítulo de número 5 e versículo 6 da palavra do Senhor. Vou ler com vosotros em la Reina Valera. Quantos encontraram? Quantos encontraram? Todos aprendendo com Paulo aqui, não? Juan 14:5. E dijo Tomás: Senhor, não sabemos a dónde vas, como pois podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mim. Agora vamos ler todos juntos em esta tradução que temos aqui na pantalla. A la de una, a la de dos, a la de tres. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Amém. Ponga as manos sobre tu coração. Senhor, temos alabado a tu nome, declarado tu grandeza e majestade. Pero, Senhor, necessitamos escuchar tu voz, necessitamos escuchar tu palavra, que o Senhor pueda hablar poderosamente, Senhor, em cada coração. E tu Espírito Santo atue com liberdade. É nossa oração, em el nome de Jesus. Amém, amém. Sentaros, mis hermanos, por favor. La pregunta es de Tomás. Estou falando del texto, ¿vale? El texto que estamos leyendo. La pregunta es de Tomás. Pero la pregunta de Tomás não revela uma necessidade de Jesus. Revela uma necessidade del próprio Tomás. Vou repetir. La pregunta es de Tomás. Pero la pregunta de Tomás tem que ver mais com ele do que com Jesus. É uma pergunta retórica, quase quando nós outros perguntamos para nós outros mesmos. Porque às vezes perguntamos algo para alguém que quizás a resposta já está dentro de nós outros e é uma necessidade própria de nós outros. Porque Jesus não estava perdido. Quizás Tomás, pero Jesus não. Jesus sabia de onde venia e para onde ia. Isto está em Juan 8 e 14, porque eu sei de onde he venido e a donde voy. Essa é a declaração do próprio Jesus. Então, Jesus sabia de onde havia venido e para onde ia. Então, o problema não estava com Jesus, estava com o próprio Tomás. Então, a pergunta era para contestar uma inquietude do próprio Tomás. Tanto que quando Tomás termina a primeira parte da pergunta desta seguinte maneira. Tomás termina a primeira parte da pergunta dizendo: como, pois, podemos saber o caminho? Como nós outros podemos saber o caminho? E Jesus, que conhece a intenção do coração do homem, contesta a Tomás: Tomás, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vamos começar por el primeiro, para os que lhe gustam tomar nota ou memorizar. Vamos falar del caminho. A declaração que diz Jesus: Eu sou el caminho. Em Jesus não estão los caminhos. Jesus é el caminho. Seguro que você já escutou de alguma pessoa que lhe dijo: todos os caminhos llevam a Deus. Em verdade que todas as religiões estão com a razão, porque ao final estamos falando de um único Deus. Bueno, para nós a Bíblia é nosso livro de norma, regras e fé e prática. E para nós a verdade está em la Bíblia. E a Bíblia declara que não são todos os caminhos que levam a Deus. Diz que Jesus é o único caminho hasta Deus. Há uma declaração de Hebreus, ou melhor, de Hechos, capítulo 4 e versículo 12, que diz:
em nenhum outro há salvação. Estão aqui comigo, me acompanhando? Sim. Ah, não. Hechos, é que estou sem a pantalla de retorno aí. Hechos 4:14 diz: em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres em el que podemos ser salvos, solamente por meio de Jesus e através de Jesus. Não há outro caminho e não há outro meio para nós chegarmos hasta Deus, senão por el próprio Jesucristo. Eu não sei por que as pessoas estão buscando o caminho em tantos lugares e em tantas pessoas, quando solamente poderá ser encontrado em el próprio Jesus. Eu não sei por onde tu has passado, quantos lugares ha visitado e quantas pessoas buscou em prol de buscar o caminho. Pero eu quero te declarar esta manhã que solamente há um caminho e solamente há uma pessoa, e é Jesucristo de Nazaré. Aunque você busque em tantos lugares, não encontrará a paz que busca, porque só poderá ser encontrada em Jesus. Eu não quero herir a sensibilidade de nenhum de vosotros, pero declara a Bíblia que há solamente um mediador. Isso está em 1 Timoteo capítulo 12, versículo 5. Há um solo mediador entre Deus e os homens, e é Jesucristo de Nazaré. Los muertos não poderão interceder por ti. Los santos, aunque fueron santos homens e mulheres de Deus, não poderão interceder por ti. Há um solo mediador entre Deus e os homens. E como eu he dicho, eu não quero herir a sensibilidade, a religiosidade de nenhum que está visitando, de nenhum que está por la internet, pero necessito declarar a verdade bíblica que solamente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Quantos estão comigo? Digam amém. Eu sei que o caminho não é fácil. Eu sei que o caminho não é fácil, hermanos. Há muitíssimos obstáculos. Não sei se vosotros han tenido a oportunidade de ler um livro que é best-seller. Há a película, pero há o livro. Incluso me regalaram um hermoso livro acerca deste tema. Já havia leído, pero o livro é tão bonito que empecé a ler de novo, não? Que é El Peregrino. El Peregrino é um dos livros mais conhecidos dentro da fé cristiana. E habla acerca de los obstáculos ao largo del caminho que o peregrino enfrenta. Claro que é uma alegoria, não de uma forma alegórica, ilustrativa, pero habla de las tantas dificuldades que nós enfrentamos ao largo del caminho hasta chegar em los cielos. Pero o problema está que quando estamos em el caminho e enfrentamos algum problema, tentamos escapar do caminho. E aí criamos atajos. E os atajos são um problema. O atajo é o intento de tornar o caminho mais curto, pero muito perigoso. Eu sempre vou a Carrefour, Alameda, que está aqui cerca de Teatinos, e a caminho de minha casa está o Carrefour. Quando você vai caminhando, há que subir uma, eu ia falar subir uma subida, pero bueno, há que subir, ¿no? E bueno, é um pouco pesado para subir, pero a gente criou um caminho, um atajo que é mais curto, pero perigoso de cair, ¿no? Quizás o caminho correto seja mais largo, pero é mais seguro. Vou repetir porque Deus está falando com alguém aqui esta manhã. O caminho correto quizás seja mais largo, pero é mais seguro. E o Senhor, como bom Padre, cuida de tu seguridade. Por isso, não busque atajos, vá por el caminho. E não é um problema se você já buscou algum atajo ao largo da vida, porque isto passou comigo e passou com Abraão. Não? O Senhor tinha uma promessa para Abraão. Qual era a promessa? Qual era a promessa de Abraão? Isaac. Pero Abraão buscou um atajo. Como é o nome do atajo? Ismael, ou Agar, não por meio de Agar, Ismael. Buscou um atajo. Mira o problema para a família, para toda
una nación, un pueblo, una generación, y hasta el día de hoy tenemos problemas por causa de este atajo. Entonces, hermanos, yo no estoy aquí para decir el camino es siempre hermoso. Yo empecé este momento cantando una canción que habla cansado del camino. E às vezes o caminho cansa, as dificuldades cansam, pero não há outro. É que não há outro. Me gostaria muitíssimo de dizer, não há outro. Não, o caminho é único. E é o único caminho que te leva à salvação. Então, se você buscou um atarro, esta manhã o Senhor te recorre por las manos e te põe uma vez mais em el caminho. São Mateus capítulo 7, versículo 14. Perdão, irmãos, perdona que me passei aqui, não é este o texto, ¿vale? É 1 Timoteo, já he leído este. Sí, hermana. Mateo, a irmã se queda louca aí, não? Mateus 7:14. Mateus 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Cómo es la puerta? Estrecha. ¿Cómo es el camino? Angosto. Que lleva a la vida. Recorda, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo es el camino y la puerta que lleva hasta la vida? Porque largo es el camino de la perdición. El camino del Señor mismo es estrecho, ¿no? Às vezes nos parece demasiado apretado, angosto, pero ese es el camino del Señor. El camino de Jesús hasta la cruz, hay un camino que eu espero em novembro, quando visitar Israel, passar por este caminho, que conhecemos como la via dolorosa. El camino difícil, lleno de golpes e humillaciones, pero el camino hasta la cruz. E la vitória está em la cruz, porque el sacrifício de la cruz não é muerte e derrota, é vitória. Porque ele cargou sobre ele o pecado de todos nós outros e ao terceiro dia ressuscitou. Pero antes de la glória de la resurrección hay la vía dolorosa e hay la cruz. Então, a pergunta correta não seria qual é o melhor caminho, porque só há um. Então, não há onde buscar. A fé cristiana, hermanos, é mais prática e mais sencilla do que nós outros pensamos. Eu sei que às vezes nos liamos, a religiosidade, nós outros criamos tantas normas e regras para as pessoas seguir, pero é tão sencilla, e a declaração que eu tenho para ti esta manhã é: só há um único caminho, e o caminho é Jesus. Amém? Vamos para o ponto 2. Diz que Jesus não é solamente o caminho, Jesus é a verdade. Jesus não habla la verdade, ele é a própria verdade. Ou seja, toda a verdade que existe emana de ele. Por isso, um crente não habla mentiras. Amém? Mentira é pecado, sim ou não? Diz a Bíblia que os mentirosos não herdarão o reino de los cielos, ou o reino de Deus. Às vezes, irmãos, em nosso subconsciente, ou às vezes em la consciência, não sei onde está ubicado em tu mente, pensamos que alguns pecados, assim, o fogo do inferno queimará mais, e outros não. Outros, por quê? Porque normalmente estes pecados são mis pecados, e mis pecados sempre são dignos de toda misericórdia, e o pecado de mi hermano é digno del fuego del inferno, não? Del fuego del inferno. Não. Mentira é pecado. E os mentirosos vão para o mesmo inferno que os demás. Então, creyente não habla mentira. ¿Por quê? Porque há uma declaração de Juan em el capítulo 8 e el versículo 44. Vou ler só a parte B, a segunda parte de Juan 8:44. Está falando acerca del diabo e diz que ele ha sido homicida desde o princípio e não ha permanecido em la verdade, porque não há verdade em ele. Quando habla mentira, de lo suyo habla, porque és mentiroso e padre de la mentira. Há solamente uma propriedade que Deus dá ao diabo, e é a mentira. Ele é o padre de la mentira.
Todos aqueles que mentem se convertem como ele, porque o diabo é enganador, é mentiroso e é dissimulado. Esse é o diabo. O diabo não se revela a nós outros como quizás nós outros pensamos, porque o diabo de las películas é hasta gracioso. Como é? Rojo, eu não sei por que é rojo, poderia ser qualquer outro color, é rojo, tem cuernos, quizás eu sepas por que tem cuernos, não? Tem cola, não? E um tridente em las manos, não? É mais ou menos assim. Mira, se o diabo se revela para nós outros desta forma, todos nós outros huiríamos de sua presença, não? Pero mira lo que dice a Bíblia em 2 Coríntios 11, 14. Não é de maravilha. Em outra tradução diz, não é de estranhar. Porque o mesmo Satanás se disfraza como ángel de luz. Então, se o diabo, quando se apresenta a você, se apresenta lindo, guapo. Olhe bem, tu diz, Jesus, se isso é o diabo, que seria os cielos? Porque é assim que ele se apresenta a nós outros. Porque somos atraídos, não? Muitas das vezes por los ojos, por los ouvidos. Então, não é de estranhar, não é de maravilha que o inimigo se revele para nós outros desta maneira, porque é a forma que ele utilizou desde o princípio para enganar o homem e a mulher. Mira, meus irmãos, a mentira de Satanás não é explícita. A mentira de Satanás contém medias verdades. Porque se a mentira é muito explícita, está na cara, todos nós outros miramos e dizemos, é mentira. Pero quando há um pouco de verdade mesclado a esta mentira, nós dizemos, bueno. É a estratégia que o diabo utiliza, é poner um pouco de verdade em meio a um montão de mentiras. O diabo é expert em convertir verdades em mentiras. Por isso, o caminho de la verdade só poderá ser encontrado em Jesus. Eu sei que o caminho de la verdade não é o mais fácil. Vou repetir a mesma coisa del caminho. La verdade, às vezes, dizer a verdade assim, não? As pessoas não estão preparadas para escutar a verdade. E buscamos uma forma muito bem educada de dizer a verdade para não herir a sensibilidade de los demás. E eu sei que o caminho de la verdade não é fácil. Não é fácil. Pero repito, é o mais seguro. A todos nos gusta uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira, que não seja dissimulado ou dissimulada. Sim ou não? Quantos estão vivos? Só para certificar. Mire ao irmão que está a seu lado e certifique, por favor, se a um está com os olhos abertos e despierto. Diz a Bíblia em 3 Juan, capítulo 1 e versículo 4, que nosso Senhor se goza em la verdade. O texto diz, não tenho maior gozo que este, el oír que mis hijos andam em la verdade. Então, viva a verdade, abre a verdade, camine por la verdade, seja uma pessoa verdadeira, transparente, não uno em la igreja, um personagem, um ator, uma atriz, outro em casa, outro em el trabalho, outro em el instituto. Não, o Senhor espera de nós outros que seamos verdadeiros. Amém, meus irmãos? O Senhor espera de nós outros que seamos assim como nós outros somos. Não necessita cambiar nada, porque se necessitamos de algum cambio, deve ser uma transformação verdadeira, que cambie toda a vida, e não solamente o exterior. Então, a vida sem Jesus é uma mentira, e é uma vida de máscaras. E a vida de religiosidade é uma mentira, é uma vida de máscara. Você pode enganar o pastor, o liderazgo da igreja, hasta tus hermanos, pero o Senhor não. O Senhor conhece nosso coração. O Senhor conhece a intenção do coração humano. Además,
o mundo intenta relativizar a mentira. ¿Se entende esta palavra? Relativizar a mentira. Eu não hablo por vosotros, é claro que vosotros entendem. Eu hablo por mim espanhol, não? O mundo intenta relativizar a mentira e dizer, bueno, eu tenho mi verdade. Bueno, se tu tienes tu verdade, tu tienes a tuya, tu tienes a tuya. E quem tem a verdade? Todos estão com a verdade? Não, esta é mi verdade. Porque eu vivo mi verdade. Se tu eres creyente, a Bíblia é tu livro de fé. A Bíblia não diz que há muitíssimas verdades e que cada um de nós temos uma verdade própria. A Bíblia diz que há uma única verdade e foi revelada por nós por meio da palavra de Deus. É isso que declara a Bíblia. Então, não existe essa coisa de é minha verdade. Sabe o que hacemos, hermanos? Estamos cada vez mais expert em recorrer texto da Bíblia que diz, este me agrada, aleluia, Deus habla comigo com este texto. Então, eu recorro. E aqueles que nos pegam, dizem assim, isso é de la velha aliança, isso é para o povo de Israel, não tem nada a ver comigo. E vamos formando cada um de nós nossa própria Bíblia e nossa própria realidade. É quase um multiverso cristiano, não? E vivimos aí, em esta burbuja, pensando que estamos agradando e servindo ao Senhor. Eu recordo uma vez que falava com um irmão acerca del dízimo, que é um tema polêmico. Ele me disse, pastor, eu não creio em el dízimo por um único tema. Eu não creio em nada que está em la antiga aliança, eu creio que não é para nós outros, em el Antigo Testamento. Eu vivo el Nuevo Testamento. E el dízimo é coisas del Velho Testamento. Primeiro, não falei para não herir a sensibilidade da pessoa, pero primeiro que não é verdade. Não? El dízimo é antes da lei, durante a lei e depois da lei, e poderia comprová-lo biblicamente, pero estava mais fácil. Eu perguntei a ele, quando a Bíblia diz, el Senhor é mi pastor e nada me falta, ¿tu crees? Claro que eu creio. Salmo de número 23, pero está em el Antigo Testamento. Sim, pastor, pero isso é outra coisa. Bueno, claro que é outra coisa. Quando Deus tem que me bendecir, eu recebo. Não miro onde estás. De Gênesis a Apocalipse. Quando eu tenho que dar, bueno, isto não serve para mim. Então, às vezes criamos nossa própria igreja, nossa própria religião, nosso próprio cristianismo. Hermanos, os fundamentos já foram puestos. As bases, a pedra angular, a pedra de esquina, é Jesus. Não há outro fundamento. Nenhum de nós podemos poner outro fundamento. Já está edificado. O fundamento é Cristo e nos foi revelado por meio da Bíblia, a palavra do Senhor. Então, não há outro caminho. Entra por la verdade. Solamente o caminho de Deus é a verdade. E às vezes, hermanos, eu hablo agora de mim, com este medo de herir as pessoas, sabe? Não dissemos a verdade que deveríamos dizer. Ou omitimos a verdade, ou hasta mentimos. Claro que isto não passa em Málaga, solamente em Mallorca. Pero, os que estavam na escola bíblica sabem de lo que estou falando, não? Não passa aqui, não? Solamente em outra cidade. Déjame falar com minha gente agora, os brasileiros, que isto passa muitíssimo com nós outros. Não sei se passa com tu nacionalidade. Temos muitíssima dificuldade de dizer sim ou não, assim de uma forma direta, sem explicar. Isso nos leva muitíssimas das vezes a omitir ou até mesmo a mentir, porque contamos uma história antes, não, para estar chegar em la verdade. Toda charla com brasileiro tarda, porque antes ele tem que te contar uma história antes. Não tem que contar uma história antes. Pero vamos viver a verdade e vamos dizer a verdade. Aunque às vezes esta verdade não pareça bem a los ojos de la persona que escucha. Não? Eu tenho exercitado esta técnica com minha esposa dentro de casa. E agora Pamela, se está por allí, cerra os ouvidos, por favor. Não? Que ela põe uma roupa e disse assim, carinho, como estás? E daí eu penso, os maridos sabem, se eu digo que está bem, estarei mentindo porque há algo que me gostaria de falar. Se eu digo que está mal, depois vou fazer um curso com as irmãs para ver como portar-se em esta hora. Se eu digo que está mal, vai se quedar enfadada comigo. Que hago?
¿Voy a mentir o voy a decir la verdad? ¿No? Às vezes funciona, às vezes não funciona. 99% das vezes não funciona, 1% das vezes funciona. Então, tenho praticado esta forma de dizer a verdade, aun que a verdade não seja o que a pessoa quer escuchar. Agora, Jesucristo não é solamente o caminho, não é solamente a verdade, Ele também é a vida. Vida sem Jesus não é vida, hermanos. Vida sem Jesus é muerto vivo. Pensa que está vivo, pero está muerto. Não sei, como zumbi. Zumbis? Não. Como, não sei. Esta a palavra. Esta é a palavra que a irmã falou. Jesus, vou para a Bíblia que sei melhor. Jesus chama esta gente de sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. ¿Por quê? Por fora, bonito. Por dentro, podridos. Mira a declaração de Jesus a los fariseus em Mateus capítulo 23 e versículo 27. Mateus 23, 27. Que por fora se mostram hermosos, mas por dentro estão llenos de huesos e de toda imundícia. Nós podemos ir ao cemitério, arreglar o túmulo, poner flores, fazer uma reforma, cambia o exterior, pero o que está dentro sigue allí, cada dia pior. Então, o que o Senhor espera de nós não é solamente uma beleza exterior, ou beleza não. Sim, que bueno, ¿no? Que às vezes o Senhor espera de nós, hermanos, que tenhamos vida de verdade. E não solamente uma vida de las redes sociais, solamente uma vida de aparência. Não, o Senhor espera de nós, carinho, que bueno que só ha venido agora. Seja bem-vinda, senta-te e escute a palavra de Deus. Não conte nada para ela. Tendrá que assistir a predicação depois na internet. ¿No? El diablo declara a Bíblia que ha venido solamente para matar, hurtar e destruir. Juan 10:10. Pero nuestro Deus ha venido para nos dar vida. E não é qualquer vida, não. É uma vida abundante. A gente que não vive, sobrevive. Uma das definições de sobreviver é existir. Em português utilizamos uma expressão que diz vegetar. Só existe. Está aí, passando por el mundo. Desperta, come, duerme. Desperta, come, duerme. Não vive. E que o Senhor preparou para nós é uma vida abundante. O problema é que esta vida está em Jesus. Además, ensina a Escritura que a igreja é um organismo vivo. A igreja, perdone o hermano de la transmissão, não são as paredes. A igreja somos nós. Atenção, erro teológico. A igreja eres tu não eres a igreja. Tu eres, segundo a Bíblia, tu eres um membro del cuerpo de Cristo. E a igreja é o cuerpo de Cristo. E Cristo, a cabeça deste cuerpo. Nós, quando nos reunimos, somos igreja. Apartado del cuerpo, somos solamente um membro. Además, dice a Bíblia que sim, há uma simbologia acerca de la sangre. E os que já estudaram acerca do tema sabem que é assim que funciona. Sangre em la Bíblia significa vida. E sangre para nós é vida. Alguns de vosotros podem viver sem la sangre? Se há, por favor, levante as mãos, vou orar por ti agora. Não há. Sem sangre, não há vida. Necessitamos de sangre em las venas para viver. E todo membro necessita estar conectado. Já falei disto algumas vezes aqui na igreja. Não é algo novo para os membros da igreja. Todo membro necessita estar ligado, conectado ao corpo para ter vida. Tu não pode quitar o pé e dizer, te dejo em casa, depois do culto, volvo a ponerlo. Não é possível. É possível? Não. Hasta bromeo com os hermanos e diz, você já visto por la calle alguma mano assim caminhando na calle? Solo de la família Adams, não? Solo.
En la realidad esto no existe, es imposible, ¿no? Un pie caminando por la calle, ¿no? No, si usted está viendo esas cosas, venga aquí, vamos a orar, porque no es normal. No existe, no es posible. Porque así que un miembro se desconecta del cuerpo, hay poco tiempo para volver a conectarlo. Porque se queda, ¿qué pasa? Muere. Va a empezar a estar podrido. No sé, no soy médico, en pocas horas o no sé cuánto tiempo, pero essa é a verdade que conhecemos. Por isso a Bíblia hace a analogia da igreja como sendo um organismo vivo, o corpo de Cristo. Vou te fazer uma declaração basada em todo isto, que só é possível seguir vivo e ter vida abundante conectados à igreja de Cristo. E a igreja somos nós outros, ao corpo. Fuera del cuerpo, usted irá a morrer muito pronto. Hermanos, eu sou pastor desde os 20 anos de idade. Já escutei muitíssima gente, pastor, vou ser creyente em minha casa. Eu não necessito da igreja para ser creyente. Em poucos meses está apartado de los caminos del Senhor Jesus. Eu não estou falando solamente da igreja, apartado de Deus, vivendo em uma vida de pecado. Porque já é difícil ser creyente, vindo aqui todos os domingos, escutando a palavra del Senhor, com alguém orando por ti e imponendo as manos, solo. Jesus constituiu a igreja para estar juntos, como corpo, não? Como corpo, sendo ele a cabeça desse corpo. Por isso eu sempre digo aos hermanos que pode faltar algum membro, só não pode faltar a cabeça, que é Jesus. Jesus sempre deve estar presente. Então, meu irmão, não se aparte da igreja, porque é morte segura. A igreja não é perfeita. Tu também não eres, não? Há uma ilustração que um irmão chega a um pastor e diz: pastor, encontrei a igreja perfeita. Tenho que irme desta igreja porque agora eu encontrei a igreja perfeita. E o pastor lhe disse: não vá, não entre. E disse: por quê, pastor? Porque o dia que tu entrar, a igreja deixará de ser perfeita. Não? Porque somos imperfeitos. Não? Estamos buscando perfeição, onde tampouco nós outros temos esta perfeição. Às vezes as pessoas chegam a esta igreja e se quedam encantados por alguma coisa e vêm a mim e dizem: pastor, que igreja bonita, que igreja tremenda, pastor, que bendição. Eu digo: menos, somos menos que isso, menos. Tu não nos conhece. Eu quero te invitar a quedar-se aqui e a conhecer-nos. Depois de um ano congregando em esta igreja, eu quero escutar, porque tu começarás a ver e a notar que aqui há um montão de gente imperfeita, mirando para um Jesus perfeito, buscando a imitar seus passos, seus caminhos, e a ser um creyente melhor cada dia, a ser um esposo, uma esposa, um filho, um padre melhor a cada dia, e a ter uma vida melhor a cada dia. Pero esta vida apresentamos a ti, que é solamente em Jesus. Eu termino agora porque cheguei na conclusão. E na conclusão eu quero apresentar-lhe um texto de Romanos capítulo 10 e versículo 8. Porque quizás tu diga: pastor, vale, eu já tenho Jesus como meu Salvador. Pero mira o que diz a Bíblia, Romanos 10, 8. Mas que disse? Cerca de ti estás la palavra. Era malagueño este aqui. Mas que disse? Cerca de ti está a palavra, que de tu boca e tu coração. Pare aqui. É a pessoa que diz: pastor, eu já tenho esta palavra, já está aqui dentro de mim. Isto não é suficiente. Mira o que diz o texto. Esta é a palavra de fé que predicamos, que se confessares com tu boca que Jesus Cristo é o Senhor e creres em tu coração que Deus levantou de los muertos, serás salvo. Confessar com la boca e creer com el coração. La fé cristiana é uma fé pública. Eu sempre digo a los hermanos que não existe James Bond Jr. de Jeová, 007 de Jesucristo. Eu sou creyente, pero nadie sabe. Em meu trabalho não sabe. Hasta alguns de meus familiares não sabem. Não, é uma coisa entre mim e Deus. Não, diz a Bíblia que não é assim. Mira, sigue o texto. Pero com la boca se confessa melhor, porque com el coração se cree para justiça, justificado, pero com la boca se confessa para salvação, pois la salvação disse: todo aquele que creera
não será avergonzado. Eu quero orar por duas classes de pessoas esta manhã. Aqueles que desejam fazer uma confissão pública de fé e dizer, eu quero declarar de forma pública, com o coração e com a boca, que eu creio em Jesus como meu único Senhor e meu único Salvador. Eu quero orar por la segunda classe de pessoas que estão em el caminho. Já declararam Jesus como Salvador, mas como el peregrino, enfrentando tantos obstáculos ao largo do caminho, estão cansados do caminho. Os ombros estão pesados, cargados. Eu quero invitar a igreja a poner-se sobre seus pés, por favor. E a irmã a poner o último texto em la pantalla, que é Mateus 11, 28. Escute muito bem esta palavra. Venide a mim, todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os harei descansar. Levade mi jugo sobre vosotros, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e hallarei descanso para vossas almas. Porque mi jugo é fácil, e ligeira é mi carga. Pesado é o jugo del pecado. Pesado é o jugo de la religiosidade impuesta sobre nós outros. Pero o evangelho não. O evangelho é sencillo, é simples, é leve. La religiosidade oprime. Satanás oprime. Pero o evangelho libera. Eu de verdade, hermanos, que eu he venido de um grupo religioso que às vezes tornava servir a Cristo muito pesado. Eu me acordo que às vezes chegava na igreja rindo com os chicos, os jovens da igreja, e ele, hermanos, que estava na porta, me dizia, que ri? Está na igreja, na casa de Deus. E nós outros nos quedávamos assim, não? E dizia, vale. E passávamos dizendo assim, mira, em este lugar não se pode nem rir. Bueno, alguns de nós outros fomos criados dentro de um contexto assim, onde a religiosidade era tanta que nos oprimia. E pensávamos que crente não poderia ser feliz, não poderia passear com a família, não poderia faltar um domingo para ir passear com a família, que dizia, vá para o inferno, porque ha dejado a casa del Senhor, não? E dizíamos assim, meu Deus, eu não tenho vida, eu não creio neste evangelho. Eu creio que servir a Jesus é algo sencillo, simples, leve e gozoso. Por isso, servir ao Senhor é motivo de alegria. Eu te digo, se tu família está em problemas, vale mais a pena sacrificar um domingo de culto para e salvar tu família, do que viver uma vida de religiosidade aqui dentro, todos os domingos, quando a família está destroçada em casa. Este é o evangelho de Jesus, que quer nos transformar de dentro para fora. Então, eu quero orar por essas pessoas. Se a irmã pode pôr a música que eu cantei, Cansado del Camino, nós vamos alabar ao Senhor uma vez mais esta canção. E eu quero te dar a oportunidade. Você pode apagar as luzes do fundo, por favor? E eu quero te dar a oportunidade para que você possa passar aqui adelante. E eu quero orar por ti, porque eu creio em el poder da oração, hermanos. Diz a Bíblia que Pablo e Silas estavam em cadenas, encarcerados, pero oraram ao Senhor. As cadenas se rompem, as portas se abrem. Elias era um homem sujeito a las mesmas paixões que nós outros, pero orou ao Senhor. Passe aqui adelante e eu quero orar por ti. Pessoa, não? Sedento de ti, deserto e cruzado, sem forças he quedado, vengo a ti. Lutei como soldado e às vezes sofri, aunque a luta he ganado, a armadura he desgastado, vengo a ti. Pone pista, com força. Cansado del camino, sedento de ti. Venga, meu irmão, deserto e cruz. Venga, vamos orar ao Senhor.
Venga deprisa. Vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, la armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sereno de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Deja la pista de fundo, deja la pista de fundo. Yo quiero hablar algo con vosotros. Hermanos, yo estoy invitando a algunas personas aquí para tomar la mayor decisión y la mejor decisión de tu vida. Tu vida nunca más será la misma cuando usted decida servir al Señor de todo tu corazón. Quizás usted diga, pastor, no hay solución para mi problema. Usted está diciendo que nuestro Dios es incapaz de solucionar tu problema. Pero declara la Biblia que nada es imposible para Dios. No es mi oración, porque Elías era un hombre sujeto a los mismos pecados que tú y yo. Es el poder de Dios que obra en este lugar. Entonces yo quiero te invitar a dar un paso de fe, a venir aquí adelante. Si usted está declarando Jesús como su Salvador, ou está cansado del camino, necessita de um milagre, de uma intervenção divina, passe aqui, nós outros vamos orar. Eu quero invitar a igreja a levantar suas mãos em direção a estes hermanos, a los demás que estão se acercando. Você que está aí, levante suas mãos em direção a eles e vamos orar este momento. Aleluia, 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 aleluia. La gracia, la unción y el poder de Dios está sobre este lugar. Y donde Dios está, algo nuevo acontece. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas, mi hermano. Señor, es en el nombre de Jesús que nosotros oramos. Así como Ana, Señor, atribulada, atormentada, humillada, Señor, pero se fue al templo, orar y clamar al Señor. Con grande intensidad clamó al Señor. E o Senhor escutou a oração de Ana. E quando Ana chegou em sua casa, as coisas já estavam distintas. As coisas já haviam cambiado. Senhor, há Anas aqui esta manhã. E eu te pido ao Senhor que, mientras ela ora aqui, o Senhor obre allá. Cambie aquilo que somente o Senhor pode cambiar. Transforme aquilo que somente o Senhor pode transformar. Oh, Senhor, Elias orou, lleno de medo e temor, delante de los adversários, pero creía em um Deus todo-poderoso, em um Deus que governa a lluvia, em um Deus que governa o sol, o mar, e está sobre todas as coisas. Senhor, assim como grandes homens oraram, e o Senhor escutou a oração, eu te pido, escute o clamor desta humilde igreja, deste servidor tuyo, Senhor, desta servidora tuya que clama a ti, Senhor. Não estamos pedindo a nadie mais, a nenhum santo, a nenhum homem, a nenhuma mulher, solamente a ti. Necessitamos solamente de ti, Senhor, a tu este momento. Tu eres o único caminho, tu eres a única verdade e tu eres a vida. Que todos mis hermanos esta manhã entremos por el caminho. Que todos mis hermanos desfrutem e vivam bajo esta verdade e que todos recebam vida, Senhor. Ganas de vivir. Eu quero repreender em el nome de Jesus. Escute, hermanos, eu não hago todo el culto isto, pero el Espírito Santo me direciona isto. Eu quero repreender em el nome de Jesus todo desejo de suicídio, todo pensamento de quitar-se a própria vida. E eu quero em el nome do Senhor Jesus clamar para que Deus te devuelva as ganas de vivir, a alegria de vivir. E em nome do Senhor Jesus repreendemos
repreendemos todo espírito maligno de suicídio, de muerte. Reciba vida em el nombre de Jesús. Reciba vida, reciba alegria de los cielos, gozo de los cielos, paz de los cielos. E você irá sair de aqui com um grande desejo de vivir, porque Deus te infunde nuevas fuerzas. Es nuestra oración en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todos los nombres, por el poder que hay en la sangre de Jesús. Oramos y declaramos. Amén, amén y amén. Amém, mis hermanos. Podem aplaudir ao Senhor. Aleluia. Deja la canción. Pode subir la pista, por favor. Necesito refrescar este ser corazón, sereno de ti. Cante, iglesia, cante. Cante al Señor, declare. Necesito refrescar este ser. Toda glória seja dada a ti, Senhor. Toda honra seja dada a ti, Senhor. Aleluia. Sentaros, mis hermanos, por favor. Aleluia.